Bem, pessoal, boa tarde, certo? Eu vou apresentar aqui a Maria Aires, tá? Eu quero dizer que a Maria Aires é uma pessoa muito querida da minha parte, certo? É uma pessoa que eu a conheci quando ainda era bolsista da Clarice, certo? Era bolsista, estava concluindo pedagogia na Universidade Federal do Ceará, certo? Eu quero dizer o seguinte, desde que eu conheço a Maria, eu só vejo a Maria crescer, né? Crescer intelectualmente, crescer na apropriação das categorias da pesquisa, né? Eu quero dizer o seguinte, que a Maria é um exemplo de pesquisador, de orientanda, né? E de pesquisadora disciplinada, certo? Acho que tinha um pensador grego, o Epicuro, que dizia o seguinte, né? Se você quer ser uma boa pessoa em qualquer área, você tem que pegar alguém por exemplo, né? Tem alguém, né? Então, se eu tivesse que indicar alguém, por exemplo, né? Já que eu estou apresentando aqui a Maria, indicaria a Maria como exemplo, né? A Maria sempre cada, né? E a Maria ainda vai muito longe, certo? Então, ela é que vai fazer essa apresentação, tá com a Carla no suporte, certo? E qualquer coisa que se ela precisar de apoio, que eu acho muito difícil, né? Mas se eu puder dar uma ajuda assessorando, eu me dá ainda. A temática que ela vai falar, gente, é muito importante, né? Porque existe muitas leis corretas do marxismo, né? E material, alguns falam materialismo histórico dialético, ontologia social. Tem muita coisa, eu não vou entrar nesse debate, não. Vou utilizar o termo que eu gosto muito, que é materialismo histórico, tá certo? Ou concepção materialista da história. Mas o interessante é isso, que é uma perspectiva, certo? É uma postura da realidade, prender a realidade, prender e intervir na realidade. Então, o marxismo, como uma postura que se coloca no sentido de acompanhar o desenvolvimento da realidade, ele tem que estar sempre aberto, né? Aberto em que sentido? Aberto ontologicamente, aberto epistemologicamente, né? Então, para compreender a realidade, o marxismo precisa de qualquer recurso que se prove capaz de inquirir a realidade, né? Então, às vezes tem gente que diz de antemão, essa metodologia não é marxista, essa não é, não sei, certo? Eu digo isso para vocês, quem está formando vocês como pesquisadores, né? Vocês têm que saber o seguinte, primeiro, eu quero conhecer a realidade. Que instrumento eu conheço a realidade? É possível conhecer a realidade com esse instrumento? Então vamos utilizar, certo? Então o materialismo histórico não tem preconceito em relação a isso, certo? Agora, o materialismo histórico tem categorias que outras perspectivas não têm. Então ele conhece, ele vê a realidade como totalidade concreta, vê que a realidade é contraditória, vê que a realidade é histórica, vê que a realidade é estruturada entre forma e conteúdo, essência e fenômeno, entre o que é universal, o que é particular e o que é singular, entre outras coisas, certo? Então ele agrega dados, né? Procura incorporar esses dados dentro de uma compreensão da realidade bem ampla. Essa é a grande vantagem do marxismo, né? Porque muitas metodologias, muitas técnicas de pesquisa foram elaboradas dentro de visões limitadas, positivistas, né? Que viu a realidade como algo plano, né? Mas o marxismo consegue se apropriar de técnicas e, inclusive, levar as técnicas até o limite, né? De que elas são capazes de compreender a realidade. Mas é isso, certo? Então, vou passar a palavra para a Maria Aires, espero não ter falado demais, certo? Mas eu garanto a vocês, né, de antemão, que todos nós vamos aprender com a explicação da Maria. Então, fique à vontade. Obrigada, professor. Obrigada pelos elogios. E é muito bom ouvir isso de quem está aqui para nos formar, né?
E o Fred tem contribuído aí na minha formação desde antes do mestrado, como ele bem colocou. Então, gente, hoje, né, como a Carla já falou, assim, acho que algumas pessoas acabaram não ouvindo a fala da Carla, porque entraram depois. Nós fazemos parte, né, do GPOST, e dentro do GPOST a gente tem o GCampo, que é um grupo de estudos voltado para as pesquisas, né, a gente tem 2 pesquisas financiadas na área da educação do campo e da formação de professores do campo. E a partir desses 2 projetos, que é um projeto financiado pelo CNPq e um projeto financiado pela FUNCAP, nós temos 6 bolsistas de graduação, né? Fora as mestrandas, mestrandos, doutorandas e doutorandos que fazem parte do grupo, né? Também temos a Marcília, que é professora do Estado, fez mestrado em Políticas Públicas na UES e já entra no doutorado também, para ser nossa colega. Tem a Milena também, que está no mestrado, tem a Nádia, que terminou o mestrado na UES também, né, que começou a participar também aqui do nosso grupo. E aí a gente pensou, né, em momentos formativos para fortalecer mesmo a formação em metodologias de pesquisa, que é uma coisa que a gente vem sentindo fragilidade, né? A gente vem, a partir do que a gente observa nas pesquisas, nos encontros, uma fragilidade nos métodos de pesquisa, nas metodologias, né? E aí a gente pensou em, primeiramente, trazer uma formação sobre revisão sistemática, que vai ser o tema de hoje, tá? Vou compartilhar com vocês uns slides simples que eu fiz, só para deixar algumas questões mais visíveis. Pronto, agora não vou conseguir ver vocês, mas vou começar aqui a apresentação. Então, diante de tudo isso que eu falei, né, a gente pensou nesses momentos formativos, tentando, como o Fred também colocou, trazer as contribuições dessas metodologias para o materialismo histórico dialético, ou como trabalhar isso a partir do método, né? Tendo o método como perspectiva, como postura investigativa. A gente vai falar um pouco disso no final da apresentação, né? Vou fazer um pequeno debate sobre isso, que é uma coisa que a gente já tem conversado também aqui no grupo. E aí eu trouxe aqui algumas questões preliminares. Peraí que eu acho que travou. Passou para vocês também, né? Algumas questões preliminares sobre a revisão sistemática de literatura. Eu trouxe aqui a primeira pergunta, né? Se vocês conseguem diferenciar referencial teórico de fundamentação teórica, revisão de literatura e revisão bibliográfica. Por que eu pergunto isso? Porque é muito comum a gente ter que fazer um capítulo, ou um capítulo de tese, dissertação, monografia, ou uma seção de um artigo científico para publicação em eventos ou em periódicos, que tenha essa exigência de ter uma parte sobre referencial teórico, sobre a revisão de literatura, mas acaba que não fica muito claro qual seria a diferença entre todos esses termos, né? Cada instituição adota um termo diferente, e aí aparentemente é uma coisa muito diferente da outra, né? E aí eu pergunto, né? Então, o que seria uma revisão de literatura dentro de tudo isso? E se há diferenças, né, desses termos? Há diferenças quanto à maneira de realizar, a maneira de escrever, a maneira de estruturar cada uma dessas partes. Mas, de modo geral, são capítulos, sessões que vão tratar do que já foi feito, do que já foi falado sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se eu tenho uma pesquisa sobre educação do campo e dentro dessa pesquisa sobre educação do campo eu vou abordar a formação de professores. No meu referencial teórico vai ter que aparecer essas categorias que são categorias basilares do meu trabalho. Da mesma forma, numa revisão de literatura, eu vou ter que dizer o que já foi produzido a respeito dessas categorias que são basilares no meu trabalho. Mas a maneira como eu vou fazer isso é que vai diferenciar um termo do outro, se é um referencial teórico, uma revisão de literatura ou uma revisão bibliográfica. Então, essa, de maneira bem simples, seria a diferença, né? Mas, como vocês podem ver, são diferenças bem pontuais que vão se referir, na verdade, à forma que essa sessão ou esse capítulo vai se estruturar. Então, o que seria, né, uma revisão de literatura?
A revisão de literatura, ela busca identificar e avaliar o que já foi publicado sobre determinado assunto, tema, conceito, em alguma área do conhecimento. Vai depender dos seus objetivos de pesquisa, né? E aí existem vários tipos e muitas denominações, como eu já falei, né? A depender de como a revisão é realizada. E aí eu coloquei aqui alguns tipos que são os mais usuais, os que a gente costuma encontrar, tanto nos trabalhos acadêmicos quanto nos artigos científicos, né? A revisão bibliográfica, a revisão sistemática, e dentro da revisão sistemática a gente ainda tem a revisão integrativa e a bibliométrica. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas. A revisão bibliográfica é o que a gente tem, assim, mais de comum, né? O que é a revisão bibliográfica? É esse levantamento do que já foi produzido a respeito de determinado assunto, de determinado conceito, de determinada teoria ou método, como eu disse, vai depender dos objetivos da pesquisa, né? Só que a apresentação dessa revisão bibliográfica, ela é mais fluida. Não há a exigência de que você diga que você foi na biblioteca, foi lá na busca do sistema da biblioteca, colocou a palavra tal, você encontrou tantos livros, você pegou esses livros emprestados, foi ver se realmente tinha a ver, estava de acordo com seus objetivos de pesquisa. Não tem essa necessidade na revisão bibliográfica de você dizer como foi esse processo de busca, certo? Já na revisão sistemática, é diferente. Tem todo um sistema, um processo que você precisa desenvolver, né? E você tem que deixar isso claro no seu trabalho escrito, de onde você buscou, de como você buscou essas literaturas, de como você selecionou, a partir do que você encontrou, quais foram os critérios de seleção ou de exclusão para utilizar esse trabalho, né, na sua revisão sistemática. Então, tem todo esse processo que tem que estar explícito no trabalho escrito, tá? E aí, dentro dessa revisão sistemática, a gente tem mais dois conceitos, né? Dois tipos. A revisão integrativa e a bibliométrica. A integrativa seria uma revisão sistemática que colheu esses dados, que diz assim, olha, sobre esse assunto, sobre o enfoque que eu quero dar na minha pesquisa, eu encontrei tantos trabalhos. Então, essa é a sistemática. A integrativa, ela vai além. Ela pega os resultados que você encontrou, essas obras, esses artigos, essas monografias, teses, dissertações que você encontrou e compara esses resultados. Ela faz uma análise comparativa, relacional, relacionando um trabalho com o outro. E aí, a partir disso, ela tem outras evidências investigativas, né? Outras evidências sobre esse objeto que se está procurando, se está investigando, né? A bibliométrica, ela é uma revisão sistemática mais estatística. Então, diferente da integrativa, que faz essa análise qualitativa do texto, a bibliométrica vai dar os dados estatísticos. Então, por exemplo, eu posso buscar, a partir da educação do campo, num dado período histórico, por exemplo, nos últimos 10 anos, quando se publicou mais sobre a educação do campo, qual foi o enfoque mais dado, que palavras-chave foram mais utilizadas, que metodologias esses trabalhos utilizaram, né? Isso de maneira estatística, né? Então, assim, por exemplo, nos últimos 10 anos, 2015 foi o ano que mais se publicou sobre a educação do campo. Tais autores publicaram mais sobre isso. Então, é esse dado mais estatístico, né, sobre a revisão sistemática. Gente, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat, que aí no final a gente conversa, tá? E aí, o que seria, então, eu trouxe aqui outras coisas para falar um pouco mais sobre a revisão sistemática de literatura. Então, a revisão sistemática é um tipo de revisão de literatura, assim como a revisão bibliográfica é um tipo de revisão de literatura, né? Que a gente comumente vê como se fossem duas coisas diferentes. Ela possui, então, um sistema que é preciso ser seguido, né? Esse processo que a gente precisa realizar para consolidar a revisão sistemática. E ela tem como objetivo identificar o que já foi produzido sobre determinado assunto em determinada área do conhecimento. A partir do que foi encontrado na revisão sistemática, chega-se a uma conclusão pautada em evidências.
Eu vou trazer os passos, os estágios, as fases da revisão sistemática de literatura a partir do Trainfield, Denyer e Smart, que é um texto de 2003, tá? Eu até coloquei lá na faixa compartilhada. Tá em inglês, mas depois eu vou botar o link para vocês de um site que faz uma tradução um pouco melhor do que o Google Tradutor, que dá para entender. Então, é só copiar partes do artigo e colocar lá que dá para entender. Dá para ir lendo, né? Os autores colocam que a revisão sistemática ela está no topo do que seria uma hierarquia de evidências. Se vocês procurarem, por exemplo, em outras áreas do conhecimento, como na área da saúde, na enfermagem, em áreas específicas, especializadas da medicina, é muito utilizada a revisão sistemática de literatura. Então, o que se faz? Por exemplo, o uso da medicação tal para uma doença específica. Geralmente se pesquisa lá uma revisão sistemática a respeito disso para ver se realmente há evidências de que isso pode ser realizado, usar essa medicação, por exemplo, entendeu? Então, na área da saúde, a revisão sistemática já é muito utilizada. Já na área da educação, a gente encontra poucos trabalhos. Inclusive, na área da educação, a gente costuma encontrar revisão sistemática de literatura sob o nome estado da arte ou estado da questão. Mas ele possui uma estrutura diferente, né? Além de que alguns autores explicitam que o estado da arte por exemplo, ou alguns colocam que você vai exaurir as buscas sobre determinado assunto, o que seria humanamente impossível, né? Você procurar em todos os lugares, em todas as plataformas, em todas as bases disponíveis sobre determinado assunto. Isso seria humanamente impossível por conta do nível de produção, da quantidade de produção que a gente tem mensalmente, né? Que são publicadas em periódicos e a gente consegue acessar na internet. Outros colocam que seria um estudo mais recente, dos últimos 5 anos. Então, eu acredito que acaba, se a gente for, né, a partir do que os autores fundamentam, do que é o estado da questão ou o estado da arte, diminuindo um pouco as possibilidades da busca, né? Então, se eu quero fazer uma revisão sistemática, por exemplo, na área da educação do campo, pós diretrizes operacionais de 2002, então, se eu for fazer o estado da arte, acaba que eu fico confusa se eu posso ou não fazer. Então, a revisão sistemática tem mais essa abertura, digamos assim, e eu acredito que, por conta dos passos, a gente consegue realizar de maneira mais efetiva. Então, a gente trouxe aqui a revisão sistemática de literatura, e aí engloba essas discussões sobre o estado da questão, o estado da arte, certo? Então, vamos aqui para os estágios. Trainfield, Denyer e Smart colocam 3 estágios, né, para o desenvolvimento da revisão sistemática de literatura. O primeiro estágio seria o planejamento da revisão. E aí, nesse primeiro estágio, a gente tem 3 fases. A primeira, a identificação da necessidade de uma revisão, que seria a fase 0, né? Então, antes de você iniciar a revisão, você tem que identificar essa necessidade de fazer uma revisão. Como é que você faz isso? Realizando buscas, algumas leituras, estudando sobre o assunto. Isso vai permitir que, primeiro, você veja se realmente há necessidade de fazer uma revisão sistemática sobre isso, se já não foi feito, né, no último ano, nos últimos 2 anos. Se já foi feita, se ela precisa ser atualizada, né, isso é importante. E essa busca inicial, para você identificar a necessidade da revisão, vai te ajudar a ir para a próxima fase, para a fase 1, que é a preparação da proposta de revisão, né? E também desenvolvimento desse protocolo. O que seria a preparação da proposta de revisão? É todo o planejamento da revisão. Você não vai ir nas plataformas digitais, nos repositórios, na base digital de teses e dissertações, no catálogo de teses da CAPES, no portal de periódicos da CAPES, sem antes definir, né, de maneira bem concreta, o que é que você quer buscar, né? E como é que você pretende fazer essas buscas. E é esse planejamento, né, que vai fazer com que você consiga fazer o desenvolvimento desse protocolo de revisão, colocando, inclusive, os critérios de seleção, os critérios de exclusão e os critérios de avaliação do que você encontrou. Por exemplo,
eu defino algumas palavras-chave porque eu quero estudar. Então, eu quero estudar sobre formação continuada de professores do campo. E aí, eu tenho que elencar algumas palavras-chave. E é bom, nesse momento, já testar essas palavras-chave em alguma base digital. Porque, por exemplo, formação continuada de professores do campo é muito específico, né? Então, se eu colocar formação de professores and, né, e educação do campo, seria mais fácil eu encontrar do que eu colocar a palavra, o descritor formação continuada de professores do campo, por ser muito específico. Então, eu encontro pouquíssimos trabalhos a respeito disso. E aí, ó, tem um adendo aqui para vocês prestarem atenção nas palavras-chave que vocês selecionam, que vocês colocam nos trabalhos científicos de vocês, seja monografia, tese, dissertação ou artigos de evento e de periódicos, porque isso vai facilitar que esse artigo seja encontrado depois. Então, se você coloca uma palavra-chave que ela é muito específica ou ela é muito geral, ela não vai ser encontrada por uma pessoa que realmente queira ler o conteúdo daquele texto. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Peraí, voltando aqui. Cliquei sem querer. Os autores colocam, né, gente, tá aqui embaixo, que esse protocolo contém informações sobre as questões específicas abordadas pelo estudo, a população, ou seja, a amostra, né, que é o foco do estudo, a pesquisa e estratégia para identificação de estudos relevantes e os critérios para inclusão e exclusão de estudos da revisão. Por que tem que ter critérios de inclusão e exclusão? Porque, por exemplo, eu faço uma busca numa plataforma, né, numa base de dados, a partir dos descritores que eu já defini previamente, né? E também vou definir que bases eu vou buscar. Você não tem como buscar, sei lá, 3, 4, 5 palavras-chave, né? 5 descritores em mais de 3 bases digitais. Então, você vai selecionar aquelas bases que são mais relevantes para a sua área de pesquisa, tá? Por exemplo, para a educação do campo. Então, eu posso buscar na base digital de tese e dissertações, para ver o que foi produzido na academia a respeito do meu objeto. E como eu estou tratando da educação do campo, eu posso selecionar alguma revista científica, por exemplo, a Revista Brasileira de Educação do Campo, que trata especificamente sobre isso, o que já foi publicado nela, né? Então, eu posso selecionar algumas bases para fazer essa busca. E aí, a partir do que eu encontro, eu vou dizer se esse trabalho é realmente relevante ou não. Porque o que acontece é, por exemplo, eu encontro trabalhos que usem os descritores que eu defini. Mas, quando eu vou ler o resumo, eu vejo que, na verdade, não é bem aquilo que eu estou procurando, não se encaixa no enfoque que eu estou dando, ou não se encaixa na metodologia que eu estou procurando. Por isso que tem que estar tudo isso muito bem definido nessa proposta, tá? Vamos aqui passar para a próxima fase. Depois que a gente fez todo o planejamento, né, colocou lá tudo que a gente disse que ia fazer, como que a gente ia fazer, onde a gente ia procurar, quais são os critérios de exclusão e de inclusão desses trabalhos, eu vou para o estágio 2, que é conduzindo a revisão. E aí, na fase 3, né, continuando as fases do estágio 1, é a identificação da pesquisa, que é realizar essas buscas a partir dos descritores que eu coloquei lá no meu planejamento, das bases digitais que eu selecionei, que eu disse que ia utilizar. Eu vou fazer essas buscas nessas bases de dados. Tem uma coisa importante aqui nessa identificação da pesquisa e também na definição dos descritores, é você buscar artigos, né? Que geralmente se chama de artigos seminais. O que são artigos seminais? São aqueles artigos, vamos dizer assim, mais famosos na sua área. Então, se eu estou trabalhando sobre educação do campo, vou pegar um artigo da Roseli Caldarte, né, do Miguel Arroio, que são autores que geralmente publicam muito sobre esse tema e há um bom tempo. E aí eu pego artigos desses autores e vejo que palavras-chave usualmente são utilizadas para se referir sobre aquele objeto de pesquisa que eu tô buscando. Então, geralmente, se usa educação do campo. Vocês também podem ver as palavras em inglês, né? Facilita também a busca procurar tanto em inglês quanto em português. Geralmente tem lá o resumo e o abstract, você vai lá ver as palavras-chave,
ou as keywords, né? Para poder selecionar aquelas que realmente vão te ajudar nessa busca. E aí, na fase 4, a gente vai para a seleção dos estudos, né? Que é que a gente vai aplicar aqueles critérios de inclusão e de exclusão, tá? Então, por exemplo, você tem um tema que é muito amplo, educação do campo ou formação de professores. Mas eu quero os trabalhos sobre formação de professores do campo que utilizam como método o materialismo histórico dialético. Então, esse é o meu critério de inclusão. Então, aqueles que não fazem parte ou que utilizam outros métodos vão para os meus critérios de exclusão. Lembrando que tudo isso que você fizer, todas as escolhas que você fizer, todas as inclusões ou exclusões, elas precisam ser registradas, porque tudo isso vai para o seu relatório final, que você pode transformar num capítulo do seu trabalho ou num artigo científico para publicar numa revista, né? Ou num evento. Então, depois que eu selecionei esses estudos, eu vou avaliar a qualidade dos estudos. Eu vou ler esses trabalhos na íntegra. Porque nessa primeira fase, nessa fase 4 de seleção dos estudos, né? Geralmente se lê o quê? O título e o resumo, né? E aí eu consigo ver ali a metodologia, né? Aí outro adendo, a importância de escrever um resumo muito bem escrito, que realmente deixe explícito o que o seu trabalho pretende, que o seu trabalho apresenta, né? Então, a importância de colocar a metodologia, os objetivos, né? A divisão, né, que você fez no trabalho, por exemplo, os capítulos apresentados, alguma coisa dos resultados e alguma coisa das conclusões também. Então, nessa fase 4, a gente vai selecionar geralmente pelo título e pelo resumo. Na fase 5, quando eu vou avaliar a qualidade dos estudos, eu vou ler esses estudos na íntegra. E aí, como critérios de avaliação, e também pode ir também isso nos critérios de inclusão e exclusão, né? Trabalhos que estão em revistas de alto impacto. E que são revistas de alto impacto? São revistas que são bem equalizadas, são revistas que têm um critério de seleção muito maior quanto à metodologia do trabalho. Na área da saúde, por exemplo, uma das coisas que apontam que a revisão sistemática na hierarquia ali da investigação, ela está no topo, é o fato de que a metodologia, ela está muito bem explicitada e que aquele trabalho foi muito bem construído. Então, indica o quê? Que os resultados são realmente válidos. Então, eu até converso muito disso com a Carla, né? Quando a gente pensa em publicar em alguma revista, geralmente eu vou e dou uma lida nos artigos que essa revista está publicando. E eu vejo que, ultimamente, nos últimos tempos, tem um foco muito maior na metodologia. Por quê? Porque, para que essa revista tenha um alto impacto, ela tem que receber trabalhos que tenham uma metodologia bem construída. Isso vai dizer se o trabalho foi bem feito ou não, se aqueles resultados que o artigo traz, eles têm validade científica ou não. Vai depender de como você explicitou a metodologia que você utilizou no texto, tá bom? E aí, aqui na fase 5, você vai realizar essa leitura do trabalho na íntegra para avaliar se ele está bem construído. Se os resultados dele realmente podem ser considerados na sua revisão sistemática. Olha, eu peguei aqui um artigo que traz como resultado que a educação do campo, que a formação continuada de professores do campo é uma coisa que está muito avançada no Brasil. Como assim? Vamos olhar aqui a metodologia, como foi que ela chegou nesse resultado? Porque se você pegar os outros artigos, eles não vão dizer a mesma coisa. Então, por isso que é importante essa fase de avaliar a qualidade do estudo. A gente tem que ler o trabalho na íntegra, tá? A fase 6 é a extração dos dados e o monitoramento do processo. Então, depois que eu fiz a busca a partir dos meus descritores, das minhas palavras-chave, selecionei os estudos a partir dos meus critérios de exclusão e inclusão, avaliei aqueles trabalhos que eu incluí na minha revisão, eu vou pegar desses trabalhos o que importa para o meu objeto de pesquisa. Então, por isso que vocês precisam deixar claro o que você pretende, qual é o objetivo dessa revisão sistemática de literatura. Porque aí você vai extrair os dados desses artigos, né? E para que você vá para a fase 7, que é sintetizar esses dados, né?
E depois a gente vai para o estágio 3. O monitoramento do processo, aqui na fase 6, é o que eu falei para vocês, de registrar tudo isso, todo esse passo a passo. E, inclusive, tem modelos na internet, né? Mas é fácil de fazer também no Excel ou no Word, de tabelas, de quadros que você utiliza para poder registrar isso. Então, por exemplo, na Revista Brasileira de Educação do Campo, ao pesquisar o descrito total, eu encontrei tantos trabalhos. Você vai registrando lá na sua tabela. Desses trabalhos, eu selecionei tal. Coloca lá. Esse aqui, eu não apliquei o critério de exclusão tal, e justifica. Vai colocando lá na sua tabela, né? Para que depois você tenha uma visão geral de todo esse passo a passo. E aí, agora a gente vai para o estágio 3. Que os autores chamam de relatório e disseminação, que é essa fase final de escrita, né, do que vocês encontraram. O relatório, recomendações, na fase 8, e na fase 9, buscando evidências na prática, a partir do que você encontrou, de evidências científicas, do que já foi publicado sobre o assunto, o que você pode trazer da prática, né, ou trazer dessa teoria do que você encontrou para elucidar alguma questão da prática. Então, você pode fazer isso, né, na fase 9, que seria essa finalização da pesquisa, né, essa análise final, esse relatório final do que você conseguiu identificar em todo esse processo de busca, né? Aí, gente, eu trouxe aqui no final uma discussão que o Fred já trouxe lá no início, né? Sobre o materialismo histórico, dialético e a pesquisa educacional. Eu trouxe aqui uma citação do próprio Fred, né? Que está no nosso livro sobre escolas de ensino médio do campo no Ceará, e eu coloquei lá na pasta compartilhada. Esse artigo dele, esse capítulo, está na página 23 a 34. Deixei tudo registradinho lá na pasta compartilhada. Como o Fred falou, a gente pensa, né, enquanto grupo de pesquisa, enquanto pesquisadores, que esses instrumentos, né, essas metodologias de pesquisa, elas precisam estar subordinadas ao nosso método, né, ao materialismo histórico dialético. Por quê? Porque a gente entende o método como essa postura diante da realidade. Então, o instrumento que eu vou utilizar para extrair esses dados da realidade, para que eu consiga, como é que eu posso dizer, reproduzir, reconstruir esse conhecimento, né, da maneira mais aproximada do real. Então, esses instrumentos estavam subordinados ao método, porque é a minha postura científica. E aí o Fred colocou muito bem, né, as categorias, os princípios que norteiam o materialismo histórico dialético. E aí, porque eu trouxe uma citação que eu acho que sintetiza bem isso que ele colocou, né? O conhecimento de qualquer objeto de pesquisa é um movimento do abstrato ao concreto. Por isso que o materialismo histórico dialético é um método da concreção, porque a gente pega um conhecimento que ainda é bem abstrato, que a gente extrai da realidade, e a gente traz para o nosso pensamento, traz outras determinações para que a gente enriqueça, né, esse nosso conhecimento, para que isso se torne um concreto pensado, que a gente se aproxime da maneira possível do que é realmente aquilo na realidade. Os diversos recursos metodológicos e técnicos servem para identificar as determinações presentes no objeto, que serão reconstruídas conceitualmente no concreto pensado do sujeito. Então, como eu falei, esses recursos estarão subordinados ao método. O resultado da pesquisa não é o objeto em si pesquisado, que existe na realidade fora da consciência do sujeito, e muito menos não o produz, mas reflete aproximadamente seu modo de existir e sua legalidade. Então, gente, eu sei que foi uma apresentação um pouco mais rápida, mas, de modo geral, é isso que a gente entende por revisão sistemática, e também o que a gente tem discutido, né, tentando se aproximar, tentando trazer essa discussão de como essas metodologias, esses instrumentos de pesquisa
podem ser utilizados no materialismo histórico dialético. Por que a gente faz essa discussão? Porque, às vezes, se pensa que as pesquisas que têm como abordagem, que têm como metodologia o materialismo histórico dialético, elas são pesquisas simplesmente teóricas, elas ficam ali só na revisão bibliográfica, na revisão de literatura, né? Quando não, quando a gente pode, sim, vamos dizer assim, se aproveitar desses instrumentos de pesquisa, seja uma pesquisa etnográfica, seja um estudo de caso, a gente pode se utilizar disso, né, mantendo a nossa postura investigativa. Então, as categorias, elas vão fundamentar essa minha postura diante da realidade, e essas metodologias vão ser apenas os meus instrumentos de captar essa realidade. Então, seria isso, né? Uma discussão inicial que a gente tem feito, e espero que a gente continue falando um pouco sobre isso, para desmistificar, né, essa ideia de que as pesquisas marxistas, elas não vão a campo, elas não vão no chão da escola, elas ficam só nesse mundo das ideias, da discussão teórica. Não é isso, né?